Abre comigo no livro de Salmos, capítulo de número 91. Vamos ler assim, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, o quê? Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus é a quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, oh glória. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua fidelidade será o teu escudo protetor. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, e nem peste que anda na escuridão, e nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos pecadores, ou seja, dos ímpios. Se fizeres o Senhor teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua casa, pois os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o grande leão e também a serpente, porque Ele me amou, diz o Senhor, então eu o livrarei, e o porei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e Ele responderei, estarei com Ele na angústia. E livrar-o-ei, e glorificarei, e lhe darei abundâncias de dias. Muito aniversário vai acontecer aí. E lhe mostrarei a minha salvação. Meu Deus do céu, é muito forte a promessa de Jeová, o guerreiro. Igreja, olhe bem para cá e preste muita atenção no que o Espírito Santo vai falar. Estamos diante de uma promessa feita e escrita também pelo um salmista que acabou de tropeçar na vida, um homem que derrubou os seus preceitos de rei e colocou sobre ele a pauta dentro de um coração que era para ser um coração de Deus, um coração humano. E por ter a prática de ter tirado o coração de Deus, porque era um homem segundo o coração de Deus, colocou a prática de ter um coração de homem. Segundo a Bíblia Sagrada, o coração do homem é enganoso ao seu próprio preceito, e assim se colocou Davi num coração humano, fez com que o domínio da carne sustentasse ele ao ponto de pecar contra Deus e colocar Urias na frente da batalha, e assim sucedeu o seu pecado. Mas estamos falando de um homem de fraquezas humanas, que agora tira a sua ideologia e está ouvindo ainda a voz de Deus para na sua escrivania escrever um dos maiores salmos existentes na Bíblia Sagrada. Segundo a Bíblia relata, menciona que Davi, o grande guerreiro agora, maduro, porque não era mais aquele menininho que rasgava o urso e o leão, era um homem que já passou por guerras, era um homem que estava cheio de cicatrizes em seu corpo, por ter jogado espada e escudo em meio de batalhas com os filisteus. Mas agora Davi, ele traga nesse versículo, nesses salmos, algo que dá a entender que o nosso coração não aguenta de tanta radiação, porque aqui ele está colocando toda a sua prática, ele está colocando toda a sua, todo o seu profissionalismo, tudo aquilo como rei e guerreiro carrega dentro dos seus lombos, a experiência que ele teve com Deus. Então agora ele exala isso como exala uma flor. Ele começa a dizer que esse Deus, ele não vacila, esse Deus também não dormita, porque a Bíblia menciona, porque se o guarda de Israel dormita, em vão vigia a sentinela. Ele não dormita, então é um Deus que jamais dormiu. Então nós estamos falando de Salmos 91, uma palavra que veio de salmista Davi, trazendo a nós uma esperança, a esperança de viver numa terra tenebrosa, a esperança de viver no meio às trevas, a esperança de viver ainda no meio do caos urbano, no meio ainda das práticas pecaminosas, aonde os demônios estão babando pela nossa alma. Estamos em perigo a todo momento, estamos em perigo a todo instante, mas o próprio Deus não nos deixa ver isso. Por quê? Porque Deus é Espírito e Ele age nas dimensões espirituais. Assim, você não entende ainda, porque ainda que seu carro ou você chegou aqui nesse exato momento, é porque Deus te livrou no caminho. Deus colocou teus anjos para guardar você, até você sentar nesse banco de madeira e ouvir o que o Espírito Santo está falando. Há um guarda de Israel. Esse guarda prometeu nos livrar, tanto
tanto do laço do passarinheiro, tanto da peste perniciosa. E ainda disse: olha, se cair ainda 11.000, 10 à tua direita e 1.000 do outro, tu não serás atingido. Tu não serás atingido, porque eu te chamei pelo teu nome. Tu é meu, e eu vejo, eu não toco, eu não barganho, tu é meu. Eu estou sentindo a presença do guarda de Israel aqui nessa noite. Então esse versículo, ele não veio somente para ser essa Bíblia que você abre em Salmos 91 e coloca na geladeira da sua casa, não. Esse capítulo, esse versículo, ele veio transformando o nosso viver quando nós lemos ele. Deus prometendo nos guardar, Deus dizendo que ainda que nós passasse pelo vale da sombra da morte, é para nós não tememos nada, porque Ele estará conosco. Além dele estar conosco, Ele dará ordem a seus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. Então nós estamos lidando com Deus que, mesmo que colocou o sol para o justo, o sol para o ímpio também participa da misericórdia protetora de Deus. É pela misericórdia que nós somos tragados, é pela misericórdia que eu e você não está gritando agora no fogo que arde. É porque Deus amou o mundo, então Ele colocou nessa prática de misericórdia guardar os ímpios também, ter misericórdia deles, para que eles não sejam condenados. Mas existe uma prática de justiça em meio à misericórdia, que se chama-se a queda e também o preço da queda. Ou seja, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus sempre foi e sempre será a vida eterna. Meu Deus! Então olha só, nós estamos lidando com Deus que não veio agora se fazer de bonzinho nesse século. Nós estamos lidando com Deus que protegeu Israel no deserto. Estamos lidando com Deus que protegeu Moisés até que ele se encontra com ele na sarça ardente. Estamos lidando com Deus que protegeu Abraão em suas batalhas. Estamos lidando com Deus que tomou o poder tão forte que destruiu as fortalezas dos gigantes para Josué e Caleb entrar nas vinhas de Canaã. Nós estamos lidando com Deus que desde o passado não mudou. Ele não muda, é imutável. Ele ainda guardou os antepassados e ainda continua do mesmo jeito guardando os nossos presentes. Mas o que acontece nesse versículo é algo que agora vai chamar a tua atenção. Não está falando que guarda todos. Misericórdia é o braço de Deus que um dia ela pode se abrir e se soltar você ir para o mundo. Deus não pode ficar segurando o ímpio. Deus não pega ninguém à força. Deus não pega ninguém, não amarra ninguém para ficar perto dele. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência. Deus, essa promessa não é para macumbeiro, essa promessa não é para beberrão, essa promessa não é para fornicador, essa promessa não é para adúltero, essa promessa é para os santos, os servos do teu Altíssimo, porque Ele mesmo diz: conheceu o meu nome, e se conhecer o meu, eu conheço o dele. E é esse o problema desse culto nessa noite, porque você leu esse versículo e achou que era para você. Está enganado. Esse versículo não é para os ímpios. Esse versículo, esse capítulo é para os justos. Deus não guarda a todos. Eles têm misericórdia, Ele segura até um tempo. Deus, Ele disse que guardaria os seus santos. Por isso que Ele disse: porque conheceu o meu nome, porque se rendeu a mim, então eu tenho promessa para aqueles que se rendem a mim. A Bíblia menciona que agora nem praga chega até a tua tenda, nem peste que ande de dia, nem mortandade que assola a madrugada, nenhum vai te dominar, nem peste. Agora Ele te deu poder para pisar em serpentes e escorpiões, e você será protegido porque conheceu o teu nome. Então muitas pessoas olham e dizem: eu também sou filho de Deus. Não é. João capítulo 1 verso 12: nem todos têm o poder de ser chamado filho de Deus, se não for o poder de ser aceitado a Cristo como seu Salvador. João 12 disse: mas todos receberam pelo poder de ser chamados filhos de Deus aqueles que creram no seu nome, e aqueles que aceitaram a Cristo. Então outros são criaturas, e criaturas Deus não defende, Ele tem misericórdia.
E esse é o problema de você que se encontra nessa noite. Você pode pegar esses salmos e colocar na geladeira da tua casa, não vai ter resultado contra os demônios. Os demônios conhecem sua prática pecaminosa. Os demônios sabem o que você pensa, sabem o que você está fazendo. Por que pensa? Porque sabe o que você pensa. Não que ele entre no seu raciocínio, na sua mente. Sabe por quê? Porque antes de praticar algo, vem dentro do pensamento. Então ele sabe o que foi produzido aí dentro. É isso que nós temos que entender. Porque o diabo não deixa de querer nos matar, todo dia babando para a nossa alma. E se Deus falou que protege, ele protege. Mas ele disse: vinde, entrai nas asas do Deus Altíssimo, para a proteção de Sião. Assim diz o profeta: se Deus não poupou os anjos e mandaram no fogo, assim também Deus não vai poupar de deixar de te ajudar. Jesus é santo e poderoso e é protetor, mas que tem que aceitar seu nome e entender que Ele é Deus. Aleluia! Essas palmas é para Jesus, igreja. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Posso começar a pregar? Então vamos lá. Nós estamos falando de um Deus que protege. E é tão lindo trabalhar de Deus. É tão tremendo o amor que Ele tem por aqueles que Ele chama, que Moisés começou a discutir com Deus, querendo ver Deus, querendo ver o rosto de Deus. Ele tem um Deus para poupar a vida de Moisés. Lá no livro de Êxodo, ele diz: olha, quando a minha glória passar, você quer me ver? Quando a minha glória passar, lá eu te porei numa fenda da penha. Olha o amor de Deus, olha o cuidado que Ele tem por nós. Então, Moisés, se você me ver, você morre. Mas para você sentir um pouquinho da minha glória, eu vou te esconder na fenda da penha. Vou te esconder na fenda da penha, para que você venha entender o meu amor e também a minha proteção por ti. Então a Bíblia diz que quando Deus coloca Moisés na fenda da penha, e ele disse: não somente isso, a fenda da penha ainda não vai ser o bastante. Eu vou pegar minha mão e vou te cobrir. Não sou fenda, ainda vou pôr a minha mão e te cobrir você. Só sente o Espírito Santo quem está no Espírito. A proteção que Deus falou para Moisés não era necessário, mas como foi um pedido, além de um pedido absurdo daquele, ele ainda protegeu Moisés. Quando Deus chama um homem, ele pode cair 10.000 vezes, ele pode cair 100.000 vezes. Se Deus chamou, está chamado. Se Deus escolheu, está escolhido. Não existe ex-ungido, não existe ex-chamado. Existe quem Deus escolhe, está escolhido. Quem Deus chamou, está chamado. Aleluia! É a proteção dele com o seu servo. É coisa dos dois. Então não intromete não. Sai da frente, não intromete não. Se Deus chamou o Anderson caiu. Quem é você para chegar todo alegre? Você viu quem caiu? Você viu quem caiu? Quando alguém dizer assim, cutucar você, fala assim: você viu quem caiu? Chega e fala: te repreendo, Satanás, eu quero ver quem levantou. Chega de saber quem caiu, eu quero saber quem levantou. Quem aceitou Jesus ontem? Quem levantou ontem? Quem largou a droga ontem? É isso que a igreja tem que entender, que Deus escolheu esses para cuidar. Então se o irmão Anderson caiu, Deus conhece e sabe tratar com ele. Assim é o que Deus está falando conosco hoje. Ele nos protege na hora da fraqueza, porque Ele mesmo disse nesse salmo: estarei com Ele na angústia. Aleluia. Não é só na alegria não, meus irmãos, é na hora da queda. Deus vai estar com você também. Deus não está mandando ninguém cair. Ele está dizendo mesmo: se cair, o justo cairá 7 vezes, mas em todas as vezes caiu, Deus o sustentará. Quem é você para acusar alguém? Então é isso que Deus está falando. Ele tem um trato parcial com a intimidade com aquele que Ele escolhe.
Se na tua casa só você é crente, está orando pela sua família, pode ter certeza, sozinho você não se encontra, sozinho você não se encontra. Jeová está nessa guerra, Jeová está nessa batalha, Ele é o batalhador, Ele é o grande guerreiro. É a fé que produz isso. Igreja, nós temos que acreditar que mesmo ainda, um servo de Deus caiu e foi beber cachaça, e chegou naquele bar e falou assim: eu quero uma cerveja da Baker aí. Tem uma cerveja da Baker? Tem. Toma aí a cerveja. Está contaminado, o servo de Deus toma, e ainda vem para o culto adorar a Deus e entrega de novo a sua vida, e não acontece nada com ele. Deus protege aqueles que Ele tem sinete. E por isso que é uma coisa interessante, Deus conhece quem teme a Ele. E é esse capítulo e versículo que está falando sobre isso. Temor a Deus para ser defesa. A sua autodefesa vem através do seu temor a Deus. Se você parar de temer a Deus, os demônios vão te pegar. A Bíblia diz que o temor é o princípio de toda a sabedoria. Não importa porque você vê esse cara 40 anos como bandido e não morreu. É porque ele assalta e fala: Senhor, me tira dessa vida. Ele assalta: Senhor, me tenha misericórdia da minha alma. Ele sabe que ele está no crime, mas ele é dependente de Deus. É o temor do Senhor que nos protege. É por isso que o Senhor tem misericórdia, porque teme ainda o seu nome. É por isso que ele diz essa palavra: porque temeu o meu nome. Então devemos entender uma coisa: não somos crentes, não somos isso, não somos aquilo, mas temos que ter reverência, respeito àqueles que estão na presença de Deus. Respeito e reverência a um pastor, respeito e reverência a uma obreira que está na casa de Deus, respeito e reverência a todos que participam da vinha do grande rei. A proteção de Deus está sobre nós. Se nós realmente somos gratos e fiel a isso, devemos adorar a Deus a todo momento e agradecer pelos benefícios que Ele nos dado, e dizer: Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo Teu Espírito, obrigado pela Tua defesa, obrigado pelo Teu poder. Aleluia, glória a Deus. Igreja, o Salmos 91 ele traz o retrato da igreja hoje. A igreja não acredita mais na defesa de Deus. Nós precisamos hoje entender que a igreja precisa eleger Bolsonaro, e os pastores precisam fazer esse simbrinho com arma na mão para cima, para dizer que Ele é o Messias prometido de Deus, que vai nos dar revólver para nos proteger do assaltante, do ladrão. A igreja que acredita em Deus, a igreja que ora e jejua, ela não busca as armas da terra, elas existem com armas espirituais. O apóstolo Paulo disse: as nossas armas não são carnais, mas espirituais em Deus, para destruição de fortaleza. E é isso que o crente precisa: ter uma ferramenta aqui e a proteção do gigante de Deus em cima, e anjos do lado, Espírito Santo do outro, fogo do lado, e carro e demônio pode vir, porque enfrentará uma guerra grande. Essa é a nossa defesa, o protetor de Sião. Não precisamos intimidar ninguém com faca e com revólver. A nossa intimidação para aqueles que nos advertem, aqueles que nos falam mal de nós, sabe qual que é? Você sabe qual que é as ferramentas da fé? Uma das principais ferramentas da fé, a Bíblia diz que a sua palavra é espada. Então a palavra de Deus é uma espada. E a Bíblia diz que nós teremos também um escudo da fé. E qual que é o escudo da fé? O escudo da fé é esse: quando aquele irmão, eu joguei a palavra nele, ele não gostou, ele me falou mal de mim, eu vou dar meu escudo, sabe qual que é? Se ele falou mal de mim, eu falo bem dele. Esse é o escudo da fé, o amor. O amor é o maior escudo que retém na terra. Então nós temos um escudo: amar os que nos amaldiçoam, amar os que nos maldizem, e perdoar todos aqueles que nos afligiu. Esse é o maior escudo do crente, o amor. Com temperança não, longânimo e poderoso em Deus. Você já percebeu quando alguém vem brigar com você? Você é isso, você é aquilo. Ô irmão, me perdoa, eu te amo, você me perdoa. Acaba a briga. É o escudo. Porque o diabo vem para você falar mais ainda. Ah, você é isso, até você aí também é isso. Aí começa os demônios a bater. Mas quando alguém vem te atacar, você fala: em nome de Jesus, me perdoa. Os demônios caem por terra, e o escudo da fé começa a agir no meio do campo de batalha. O amor, o maior escudo que tem é o amor. Não é a arma, não é a faca. Igreja, estamos falando de um Deus guardador,
que defendeu o teu povo e continua defendendo. Jesus está falando comigo, avisar todos vocês, que é para vocês se esconderem debaixo das suas asas, porque estamos chegando a um tempo terrível na terra. Segundo a Bíblia Sagrada, a Bíblia já menciona que os tempos seriam difíceis, e está acontecendo sinais dos últimos dias, sinais de uma época fria, de homens que não têm mais amor. Nós estamos ligeiramente e também com 50% de proporção de sair desse culto agora e ser assaltado na esquina. E é por isso que a igreja precisa buscar a proteção divina. A única coisa que a igreja tem hoje como súplica ou como apoio para viver nessa terra, nesse século presente, é a palavra do Senhor. É viver a palavra do Senhor, porque quando nós vivemos a palavra do Senhor, estamos debaixo da sua mão, porque sabemos que este mundo, o diabo está babando pela nossa alma todo dia, e não sabemos se vamos embora agora e voltaremos. É por isso que Deus garantiu para Davi, mesmo ainda em meio de erros, mesmo em meio de tudo, viu o que eu fiz? Eu fui fiel, porque ainda que você pecou, ainda que somos infiéis, Deus continua fiel. Então Davi executou a prática de quê? De que Deus ainda aguarda o teu povo, de que Deus ainda está com a mão direcionada ao teu povo, e que Ele tem poder para te livrar da morte, que Deus tem poder para te livrar do desemprego, que Deus tem poder para arrancar esse câncer do teu peito, que Deus tem poder para trazer a sua vida daqui e colocar no alto retiro, porque conheceu o teu nome. Esse é Jeová o cavaleiro, que executa os seus planos e o poder de suas ações. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, meus irmãos. Quem está recebendo a proteção? Eu estou. Quem está na glória? Quem está na glória? Quem está na glória? Quem está na glória? De onde tu vem? Rodear a terra. Está vendo meu servo Jó? Homem temente, íntegro, justo e que se desvia da aparência do mal. Para Jó ser guardado da morte, Jó tinha que ser íntegro, Jó teve que ser justo, Jó teve que ser reto. Deus elogiou Jó. Deus poderia ter chamado sim Abraão de amigo, mas ninguém na terra e na Bíblia Sagrada recebeu um elogio de Deus como Jó, a não ser Jesus, quando ele abre o Jordão e disse: este é meu filho que eu tenho muito prazer nele. Jó foi defendido pelo próprio Deus sentado no trono. E por quê? Porque ele era reto, ele se desviava do mal, ele era íntegro, porque por isso que Deus defendeu ele da morte. Por isso que pode tocar em tudo, mas nele você não toca. Por que não toca? Porque ele parece comigo. Eu sou íntegro, eu sou justo, eu não fico perto do mal, e eu sou reto. Então Jó começou a ter parâmetros com o céu. Os problemas da vida, eles existem. Pode ser problemas grandes e pequenos, eles existem. Mas quem nos fortalecerá no dia da angústia? O Senhor. Mas como o Senhor fará isso? Se obedecermos a sua palavra. Jesus mesmo disse: se minhas palavras estiverem em vós, e vós em minhas palavras, pedirei tudo o que quiserdes, isso será feito. Então a palavra, quando alguém obedece a palavra de Deus, não tem demônio que toca nele. A Bíblia menciona que nenhuma ferramenta contra nós prosperará, nenhuma ferramenta do inferno vai prevalecer contra os ungidos do Senhor. Então pode vir a morte, pode vir tudo. Quando nós estamos na palavra, quando nós estamos envolvidos com Deus, nós temos um sentimento paulino. E por que um sentimento paulino? É porque Paulo, ele teve um sentimento extraordinário. Quando ele tentou chegar à estatura de varão perfeito, ele falou que tinha uma briga entre o lei do entendimento e a sua carne, que tudo que ele queria fazer ele não podia fazer, porque não deixava fazer. Mas ele chega a deduzir uma coisa muito interessante, que chega uma hora que ele vê que ele está cumprindo o seu ministério,
Ele acabou de receber 3 naufrágios, acabou de ser espancado numa cidade e levado até para a cidade como morto. Então ele acorda e ressuscita, ele vê as marcas do fracasso. E por que fracasso? Porque ele queria alcançar muito mais ainda. Porque o homem de Deus, ele faz 10, para ele é um fracasso. Porque o homem de Deus, ele quer fazer muito mais que 10. Então Paulo levanta do seu sacrifício, porque ele entregou o teu corpo, ele mesmo escreveu isso, que todo corpo, alma e espírito seja plenamente santo e irrepreensível até o volta do Senhor, assim como um sacrifício vivo ao Senhor. Então ele entregou o sacrifício do seu corpo. Então Paulo, ele fala algo muito interessante. Ele fala: olha, agora que eu estou na palavra, agora que eu fiz tudo o que tinha que fazer, tem uma coisa agora que eu percebi, que eu estou parecendo que eu estou tão forte, que quem me separará dele? A fome? Eu já passei fome. A nudez? Também fiquei nu. A espada? Levei a espadada dos romanos. O ir, o porvir, a altura, a profundidade. Quem me separará daquele que me chamou? Aí ele começa a ignorar os preceitos e afundar nas questões e começa a dizer: a morte, os anjos, os principados, as potestades. Quem separará da mão que me guarda? Quem me tirará debaixo da mão que me chamou? Quem tira o homem de uma chamada, meus irmãos? Quem tira uma mulher quando Deus chama? Quem é o brabão de entrar no meio? Quem pode tirar alguém da presença de Deus? Quem pode tirar alguém da debaixo da mão protetora do Jeová? E foi Paulo dizendo: nada me separa do amor que está eu e ele em mim. Oh glória! Pode vir Satanás, pode vir os demônios, pode vir. Quem desliga esse motor? Quem desliga essa comunicação? Alguém? Alguém aí voluntário para tentar desligar alguém da igreja? Quem é o louco aqui nessa noite? Quem é o louco aqui nessa noite de querer tirar o pastor Júlio do altar? Alguém pode querer contender contra Deus? É por isso que Deus te chamou. Você não percebeu que só na sua casa você está em interesse de buscar Deus? É porque Ele quer te proteger e proteger a tua família. Ele quer te dar de volta tudo que você perdeu. É por isso que Ele falou: estarei na angústia com Ele se Ele aceitar meu nome. E Deus vai reformular tudo aquilo que foi derrotado. É isso que temos que entender. Quem vai desligar o contato que nós temos com Cristo? Quem tirará esse contato? Quem vai falar assim, ó: pastor Júlio, amanhã a mão de Deus não vai estar com você não? Quem é o louco para dizer isso? Quem é semideus para falar uma coisa dessa? Dizer que Deus não está na minha vida mais. Dizer que você é um frango andando para cima e para baixo, pronto para ser atirado ao alvo. O Senhor disse que jamais desamparará Sião. E o Senhor não desamparará aqueles que o temem e os guarda. O Senhor está dizendo essa noite que Ele está com a sua mão estendida para nos livrar de toda morte, de todo mal, acidente, doença. Aleluia, meu Deus, eu estou sentindo. Eu estou uma mão me pegando aqui, ó. Estou uma mão aqui, ó. Quem tem olho espiritual, tem uma mão me cumprimentando aqui, ó. Tem uma mão me pegando aqui, ó. Aleluia! Oh glória! Quem vai destruir essa amizade, Pai? Quem? Então aquele vizinho endemoniado que disse para você que você não ia passar esse ano vivo, olha você sentado na cadeira de novo. Quem é o homem para colocar ponto final na tua história? Quem é alguém para falar assim: Deus não está mais com aquele homem não? O Senhor, Ele é poderoso demais. Então Jesus nos ensina aí então como que é o negócio. Isaías 59 diz que os nossos pecados matam a gente de Deus. Não foi isso não. Ele disse que nós somos separável. Separação não é término.
Separação nunca foi término. Término é quando morre. Então, se você ainda tem vida, ainda tem esperança de voltar para Deus. Então Jesus, ele olha e fala assim: olha, foram 100 embora, foram 100, mas ficou um, então foi 99 embora. Sério, 99 já foi, mas tem um mancando lá atrás. O senhor não vai proteger ele, não? Não, vou nada, vou pegar mesmo. Não foi isso que Jesus disse, não. Ele disse: 99, você já sabe andar, então vai para o caminho. Tem um agora que eu preciso fazer agora a grande obra, preciso buscar o que está perdido. Vem, vamos embora. Vamos, tá sujo, vou te limpar, vamos embora conosco. Vamos, se machucou, eu estou aqui, eu sou o bom pastor. O bandido, ladrão, mercenário, vê o lobo e vai embora. Eu não, eu pego aqui e levo de volta. Eu levo. Agora! Então dá tempo ainda de você vir debaixo das asas da mão de Deus para ser protegido. Ainda dá tempo. O seu pecado somente afastou de Deus, mas ainda dá tempo dessa escuridão se quebrar e você começar a alcançar a luz. Porque Jesus, ele desceu aonde tinha escuridão para iluminar os caminhos dos perdidos, porque todos os homens estavam tateando na escuridão. Então todos viram uma grande luz. A palavra veio como luz, ao ponto de dizer: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então a palavra veio para trazer você de volta ao Mestre, para trazer e para buscar o que havia sido perdido. Então Jesus, ele responde, ele enche o peito dizendo: eu não vim para os que são os que se dizem religiosos, eu vim para os perdidos da casa de Israel. É isso que Jesus gosta mais de fazer: converter corações, levar o pequenino ao descanso, tirar o pequeno do baixo e colocar lá em cima. E esses preceitos Deus não vai mudar, porque desde lá Ele vem fazendo isso. Me tirou do crack, me colocou no altar. E a sua vida não será diferente se um dia você ouvir a voz daquele, aquele que chama, aquele que guarda, aquele que tem poder para colocar essa profecia acontecer na sua vida vivente. É isso que o Espírito Santo está pedindo para que você entenda que Ele não vai te machucar, que Ele não vai te destroçar no meio, Ele te protege. E se você já é fiel a Deus, se você é um servo de Deus, pode pegar essa palavra. Ei, eu quero que os demônios no inferno, que Jesus abra o portal do inferno para que eles ouviram o que eu vou falar agora. Ô Lúcifer, desgraçado, ô tranca-rua, pombagira, maldita, eu quero dizer a todos vocês, seus derrotados, esses aqui que vocês oprimem, a pensamento que vai matar, vocês não têm poder contra ele, porque verteu o sangue na cruz e o novo sacrifício do novo avivamento, que vocês vão explodir no inferno, seu derrotado, seu chifrudo, seu maldito. Jesus é o Senhor, então o sangue tira o homem do pecado e da morte. Que esses demônios vão se lascar no inferno. Nós temos sim a proteção de Deus. E é o que está acontecendo nos últimos dias. Precisamos da proteção do Senhor. De dia precisamos de uma nuvem, e de noite precisamos de um fogo. E no caminhar precisamos comer. Então Paulo, parece que ele olha o povo do deserto, do Êxodo, e diz: olha, comeram codornizes caindo do céu, maná dia em dia comiam, uma rocha quebrou e saiu água. Então Paulo diz em Filipenses capítulo 4: o Deus de toda grandeza suprirá as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O Senhor, ainda de defender e proteger, supre a nossa necessidade. Oh glória! Ei, está na hora de você sair hoje do culto com a Bíblia na mão, de peito, com a cabeça lá em cima, e olhar no fundo dos olhos das pessoas. Se alguém perguntar: aí, o que você está olhando? Eu estou olhando o que está vendo. Sabe por que eu estou te olhando? Porque você é uma alma preciosa para o meu Pai. É hora de nós atacarmos o inferno e entendemos que não estamos com uma frente sozinha. Do lado tem anjo,
do lado esquerdo tem anjo, atrás tem anjo, e se passar o anjo da esquerda, ou da frente, do lado, pode ter certeza que de Jeová não passa. Então, o fogo que andava com o povo no deserto à noite não era somente para aquecer eles. Sabe por quê? Porque no sol do dia todos conseguem enxergar o caminho. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos de dia. Então de dia Deus coloca uma sombra somente para proteger, mas à noite Jesus tem que vir com mais poder. E por quê? Porque à noite tem principado e potestades andando para matar. Nós não enxergamos o caminho. Então por isso que Deus hoje nessa noite está mandando fogo. Recebe o fogo? Eu recebo o fogo. Manda fogo no meio da escuridão. Manda! Aleluia! Ô fogo, eu recebo o fogo. Fogo. Aleluia! A noite no deserto tem que ser com fogo, não com sombra. No deserto à noite é só fogo. Ah, é? Vou te provar para você que esse fogo ele tem sentido na Bíblia. Posso provar? Posso sim ou não? Tá bom? Segundo a Bíblia Sagrada, Moisés pega o povo, mais de 2 milhões de hebreus, e vai correr no deserto. E quando chegam, ficam todos entalados dentro do Mar Vermelho. Então o Biratã chega e fala: mas eu sou um falso profeta, hein? Você vai nos lançar agora para morrer em frente ao Mar Vermelho? Moisés pega o cajado e fala: vocês vão ver agora a mão poderosa do Senhor. Estava claro aquele dia, mas os inimigos dos hebreus eram o faraó. E você sabe que Deus mandou para os seus inimigos? Uma coluna de fogo. Estava de dia, não estava à noite. Sabe por quê? Porque o que está escrito em Salmos 91 está se cumprindo: nem mortandade que assola o meio-dia. Inimigo que vem a meio-dia tem fogo para ele também. O inimigo fala: Deus só manda fogo à noite, porque à noite a escuridão é trevas. Foi a meio-dia, vai lá encarar ele a meio-dia para você ver. Vai a meio-dia na casa do crente desaforar ele, vai lá. No meio-dia tem uma coluna de fogo. É assim que Deus tem tratado com os seus adversários. E se ficar no acampamento só esperando a falha daquele que serve a Deus, fica no acampamento, o anjo da morte vai passar e vai matar 1.385 assírios. Não começa agora a entender na sua vida que quando Deus escolhe alguém, Deus quer que esse alguém somente acredita que Ele é poderoso para salvar. Ah, é? Não, tudo bem. Se passares pelo fogo, eles não te queimarão. Se passares pelas águas, elas não submergirão. Ei, foi isso que Deus falou e prometeu a Jacó: não temas, que eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E se você não sabe o que é destra da justiça, destra da sua justiça é a direita. E quem sentou à direita de Deus foi Jesus. Então Jesus nos protege com sua justiça. Aleluia. Ai, que lindo! Vem, pode vir, que eu estou armado até os dentes. Aleluia. Ah, meu Deus. Eu acredito que chegou alguém para Jesus que tinha acabado de cair no crack ou na droga, não sei. Mas parece que esse texto menciona que parece que Jesus estava falando para alguém que estava na lama, que estava com medo de alguma coisa.
Porque Jesus vai exclamar um texto agora, uma frase, um versículo que vai me deixar e vai deixar vocês uma incógnita na cabeça. Mas por que é essa forma de exclamação? Alguém chega e Jesus vai indagar algo. Jesus vai olhar e diz assim: não temas, até o cabelo da vossa cabeça está guardado. Ou seja, eu acho que aquele homem não tinha roupa, não tinha nada, só tinha cabelo na cabeça. A única valia que ele tinha. Não, fica tranquilo, ninguém vai te assaltar, ninguém vai fazer nada para você. Não tem mais a nada, até cada fio da tua cabeça está guardado pela mão do meu Pai. Foi algo para alguém que estava no chão, para alguém que estava assustado. Para Jesus falar do fio da cabeça, porque para alguém estava assustado. Então, igreja, para que temer um homem que mata a carne dando facada, tiro, arrancando a cabeça igual a facção criminosa faz, tacando fogo? Para que temer um homem que mata a carne e sai correndo como louco, porque ninguém espera a polícia? Então Jesus, ele olha e diz: temei a Deus, que mata a carne e ainda manda o espírito para o fogo do inferno. Para que temer o homem? Busca essa proteção, meus irmãos. Jesus está falando essa noite: busca a proteção do Senhor, porque os dias são maus. Quem está na palavra será guardado para sempre, mas quem não estiver na palavra vai ser açoitado pelos demônios. E isso já está acontecendo no mundo inteiro. Jovens morrendo em baile funk. O fim está próximo. E Jesus está falando: vem para que eu guarde a tua vida, obedeça para que eu também possa colocar você como servo. Quem não obedece a palavra em 2020 vai sofrer. É o que Deus me manda lhe dizer a todos vocês. Quem não obedecer a palavra esse ano vai sofrer danos terríveis. Deus já vem falando há anos. Deus já vem falando com você há anos. Olha como você está depressiva. Você não tem alegria. Sabe por que você está depressivo, meu amigo? Porque você não largou o escudo do Cruzeiro. Acabando o culto, você vai colocar a camisa do Galo e vai começar: ei, Galo! Larga essa porcaria desse time maldito. Larga a idolatria. Queime essa santa manhã e vamos buscar somente aquele que é Espírito, poderoso para salvar o homem, poderoso para salvar a mulher. Aleluia! Diga glória a Jesus! Diga glória a Deus! Sabe o que está escrito acima dos Salmos? Pois o Senhor guarda as veredas dos justos e salva os caminhos dos santos. Guarda o caminho do justo. Alguém aqui já ouviu no jornal falar que uma menina saiu da igreja e foi estrupada depois do caminho da sua casa? Alguém? Pode sair daqui hoje meia-noite, vai sozinho e passa no meio do tráfico, você com esse cabelão no chão, com essa saia no pé e com a Bíblia na mão, para você ver quem vai correr, você ou eles. Ao contrário, quando parar um homem para te abordar no meio daquela escuridão, ele vai falar: ora por mim, por favor, eu sei que tu és uma serva de Deus, ore por mim, a minha alma clama por misericórdia. Deus guarda. Vou repetir, a mensagem de hoje é: o Deus que guarda os seus servos. Guarda. Vocês não me lembram o que aconteceu comigo em Ribeirão Preto? 3 homens armados entrou no culto, a mandado de uma macumbeira. O Exu do ouro falou: ó, se arme, quando esse homem chegar aqui, vocês dão um tiro nele no altar. Eu estava na casa do nosso irmão pastor Isaías, e eu falei: eu vou ligar para minha esposa, porque o Espírito Santo está me dizendo que eu vou morrer aqui. Quando eu fui ligar para minha esposa Camila, o telefone estourou, né, irmã Cleide? Na mão dela. E eu falei: Gabriel, hoje eu vou embora, é necessário entregar meu corpo. Mas Jesus não deixou eu saber
que Ele ia me dar um livramento. Ele testou eu como testou Abraão. Cadê o cordeiro? Deus proverá, eu vou levar meu filho até o cutelo. Deus fez com que eu fizesse como Abraão, levasse o filho e colocasse o filho lá para matar. Foram combinados pelos demônios, porque os demônios disseram que eu não poderia pisar em Ribeirão Preto. Qualquer pastor poderia, mas eu não. E quando eu cheguei ali, eu tive a revelação do Espírito Santo. E o Espírito Santo falou comigo: eles já estão aí. Quem viu essa live ao vivo, quem estava lá, foi a hora que eu pedi para que eles saíssem. E a igreja, sai da frente. Eu vim aqui para morrer e vieram pessoas para me matar, pode entrar. Eu estava cheio do poder de Deus. Eu só queria levar na cara. No peito não, na cara. Eu falei que vai ser ao vivo, vai ser lindo, porque esse vídeo vai salvar muitas almas. Porque o grão de trigo, ele tem que morrer. Então eu abri meus braços. Isso não é história de lenda, isso é real. Quando eu abri meus braços, eu lembrei do Abner, meu filho. Eu falei: estou pronto, Senhor. Eu vou te tragar. Você não vai me tragar, não. Eu vou tragar você. A Bíblia menciona que quando a morte vem, ela traga o ímpio. Não foi isso que Pedro disse? Ele está ao nosso redor que se possa tragar. Mas a Bíblia menciona que depois que Jesus morreu e ressuscitou, nós que tragamos a morte. Tragada foi a morte pela tua vitória. Aleluia. E eu falei: vou te tragar hoje, sou infeliz. Então ela veio. E eu vou falar para você a minha experiência, que eu não contei para ninguém nem no altar. A primeira experiência, quando alguém vai morrer, a morte tenta ver nele o pecado e acusar ele porque que ele está morrendo. Então veio um monte de vozes para mim, tentando me acusar de todo tipo de pecado, e não conseguia penetrar em mim. Como se fosse: você vai morrer por isso. Não tinha acusação contra mim naquele momento, porque Jesus estava me defendendo naquele momento. Tinha um advogado para me defender da acusação da morte. Então veio, começou um redemoinho. Eu olhei para Isaías e falei: Isaías, é agora, sai de perto, os tiros vai acertar. Ele é testemunha, deve estar ouvindo. Eu abri meus braços, falei: ei, vocês, pode entrar, estou pronto. E a morte começou a rodear mais rápido. Tinha mais ou menos ali 20 milhões de demônios, pronto para executar o plano. Eu falei: Jesus, deixa acontecer. Quando os caras foram entrar na igreja, eles travaram, não conseguiram entrar na igreja. Então quando eles tiram a arma e trava, porque eles estavam com a arma já em punho e não conseguiram entrar na igreja, passou uma viatura e prendeu os 2 homens na frente da igreja. Viu que eles estavam armados, não conseguiu entrar. Por que não conseguiu entrar? Porque tinha anjo do Senhor lá também. Não é só demônio, não. Para quem quer saber mais dessa história, está no YouTube, procura lá. Então eles tiraram para entrar e ficaram assim, ó, paralisados. E foi aonde a viatura passou e viu 2 homens armados. Se tivesse ainda aqui, poderia passar a viatura e eles entrarem. Aí eu falei: Jesus, por que o Senhor me deu esse não susto, mas essa pressão? Ele falou: sabe por quê? Porque agora eu posso chamar você de amigo, porque você deu sua vida por mim. Eu falei: então bem, amigo, tamo junto, vamos embora, vamos embora, vamos embora. É isso aí, meus irmãos. Passa a prova mesmo, pode vir o vendaval que for, mas não larga Jesus. Ao contrário de Silas Malafaia, que tem 4 homens armados que andam com ele, porque são terrenos. Mas nós que somos do céu, não vejo a hora de ir embora para o céu. Nós temos saudade eu não vejo a hora de morrer. Eu sempre falo isso. Esse ano, em nome de Jesus, eu vou morrer. Está marcado aí, está gravado. Em nome de Jesus. Quero ir embora daqui. Vocês ficam aqui. Enquanto vocês estão aqui chorando pelo meu corpo velho, eu estou adorando a Deus para sempre. Aleluia! Que glória!
Não tema a morte. Não temam quando você tem a vida. Se a morte vir, será derrotada, porque somos servos do Deus Altíssimo. É o único jeito de nós estarmos perto de Deus, é quando esse corpo se desfizer. E eu amo o meu Senhor, eu quero vê-lo o mais rápido possível, e eu não vejo a hora disso acontecer. E é por isso que eu digo a vocês: saiam deste mundo. Não amo mais essa terra, para vocês terem esse sentimento que eu estou tendo, que é tão bom você subir no altar e saber que você não rouba igreja, que você não pega dinheiro de igreja para você zoar com a sua família. É tão bom eu saber que às vezes eu não tenho tempo nem para minha família, porque eu deixei de amar até meu filho, minha esposa, para amar somente a Deus. Isso é bom. Eu posso hoje dizer para vocês que eu estou preparado para vir, para ir embora daqui. Mas antes, com o cachimbo de crack na mão, eu não tinha recurso, eu chorava pedindo a Deus misericórdia. Então se preparem vocês também. Um dia o velório vai chegar aí. Então se prepare para o dia da tua morte. Se prepare para o dia que vocês saírem do corpo. Se preparem. Se preparem. Porque nós estamos vendo uma época de homens avarentos, presunçoso, maldoso, mentiroso, mulher fofoqueira, que gosta de ficar masturbando e mandando para o marido. Ei, meus irmãos, é o fim dos tempos. As menininhas hoje estão masturbando e mandando pelo WhatsApp. Virou uma moda do inferno, a desgraça. E como a gente sabe disso? Saiu boato no bairro: olha, aquela moça ali caiu na internet. É o fim dos tempos. Vocês querem ficar aqui ainda? Então fiquem. Fiquem aqui, gozando dessa vida que passa. Vamos buscar a eternidade que Jesus nos preparou. Ele disse que nossos olhos serão enxugados toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Nós vamos estar sempre cantando com Ele. Glória, glória, glória. Tem muitos pastores que não podem subir para o céu. Por quê? Porque se subir para o céu, porque a Bíblia diz que no dia do juízo vai julgar os vivos e os mortos. Aí vai ver ele e a esposa dele. Jesus vai falar assim: quem que é essa daí? É minha esposa. Jesus falou: não, não é sua esposa não, esse aí é o terceiro casamento seu. Sua esposa é a primeira. Quem está no segundo casamento vai para o inferno. Poucas. É Bíblia. Até que a morte nos separe, seu marido está vivo. Ou vocês querem massagem? Estou aqui para defender a vontade do meu Pai, não do homem. É a palavra. Você morre e ela é eterna. Ela vai continuar de pé. Você morre, ela não. Como assim? Ainda bem que tem poucas crianças, eu vou falar aqui algo. Jesus me impulsa a falar isso. Sabe o que estamos vendo hoje? Graças a Deus que eu parei de pregar em algumas igrejas, que eu saía muito, porque eu tinha que pegar um microfone, um cheiro de pênis, porque a obreira fazia sexo oral para o marido e pegava no microfone. Vocês estão de brincadeira com a casa de Deus? Vai zoar lá fora. A casa do meu Senhor, ninguém vai zoar não. Aqui é um lugar santo e precisa de reverência e temor a Deus. Vai, Satanás do inferno! A casa do meu Pai, a casa do meu Pai! Então ele derruba esse altar se não for Deus. É inconveniente falar isso. O Espírito Santo está falando bem que tem muita gente pensando assim: é inconveniente falar isso. Inconveniente é você escutar esse cara falando de funk perto da sua filha e você não falar nada com ele. Mas aqui na igreja quer dar uma de valentona. Ei, engole a verdade, então pare de fazer sexo oral também. Se arrependam desses pecados terríveis que vocês estão cometendo.
Jesus está voltando a tempo de massagear ego de ninguém. Eu sou um pecador miserável, precisava de Deus. Você é um pecador miserável, vocês também é um pecador miserável. E poucas. Ninguém aqui santarrão. O Espírito Santo quer que a casa se endireita. E é isso que a gente tem que engolir mesmo. Porque que é mentira do portão para fora, verdade do portão para dentro.